Assunto da aula de hoje é associação de resistores, associação mista de resistores e em curto-circuito. Associação mista de resistores, pessoal, nada mais é do que a mistura da associação em série e em paralelo que nós vimos na aula passada. Então, a parte teórica não vou relembrar. A gente vai ver isso em forma de exercício. Então, vamos ver agora curto-circuito. Temos aqui a corrente, tá? Vai, passa. Aqui, ó. Passa por aqui. Então, a gente diz que essa fiação aqui, ó, deixou o resistor R2 em curto. Ou ele está em curto. Então, vamos pensar o seguinte. A corrente elétrica é que nem o ser humano. Procura o caminho de menor dificuldade. Então, a corrente, quando chega aqui, ó, neste ponto, tem uma resistência, ela não vai passar, porque tem uma resistência. Aqui, ó, ela não tem resistência nenhuma. Então, a corrente elétrica vai procurar o caminho mais fácil, sem resistência. Então, a gente diz que o resistor R2 está em curto circuito. É como se não existisse o resistor R2. Muitas vezes, o curto-circuito é devido a um aquecimento na fiação ou é feito de propósito mesmo, tá? Então, muitas vezes, em circuito elétrico ou eletrônico, tá? Muitas vezes, para verificar em que parte do circuito não está funcionando corretamente, então a gente deixa uma certa parte do circuito em curto, aonde não passa corrente em cima do componente elétrico ou eletrônico. Então é como se não existisse o resistor R2. Então, vamos lá com exercício. No circuito da figura abaixo, determine a resistência equivalente entre os pontos A e B. Pessoal, que tipo de associação estão os resistores 10 e 10? Esse é resistor e esse resistor. Eles estão ligados em série. Então, é só somar esses dois resistores. Eu vou somar. Então, ó, resistência em série, R1 mais R2. Substituindo, 10 com mais 10, 20. Então, em cima, aqui em cima, no lugar desses dois resistores, vou colocar o de 20 ohm. Agora, pessoal, como que estão ligados esses dois resistores aqui, ó, de 20? Eles estão ligados em paralelo. Então, para calcular, ó, que tipo de associação estão os resistores 20 e 20? Já comentei que eles estão em paralelos. Por quê? Por quê? Por quê? Porque eles estão em fios diferentes. Fios diferentes, ligados em paralelo. Então, para calcular a resistência equivalente, eu posso utilizar produto pela soma mais
eu vou utilizar o mais fácil, porque, ó, 20 e 20, os valores são iguais, então eu vou usar essa relação. Resistência equivalente vai ser R, que vai ser 20. Quantos 20 eu tenho? 1, 2. Então, no lugar do N, eu vou colocar 2. O N indica a quantidade de resistores iguais. 20 divididos por 2, 10 ohm. Então, a resistência equivalente de A até B vai ser uma resistência de 10 ohm. No trecho do circuito mostrado a seguir, a resistência equivalente entre os pontos A e B. Então, quero saber a resistência equivalente do ponto A até o ponto B. Mas notem, pessoal, que o resistor 13 está em curto-circuito. Aqui, ó, está em curto. Então, se está em curto, a resistência equivalente de A até B é somente 8 ohm. Alternativa D. Na associação de resistores mostrada abaixo, a resistência equivalente entre os pontos A e B é de Então, que tipo de associação estão os resistores 8 e 8? Eles estão em paralelo. Mas além disso, está em curto, né? Ó, eles estão ligados em fios diferentes, mas está em curto. Tem esse fio aqui, ó. Ó, reforçando a ideia, ó. Eles estão ligados em paralelos, porque eles estão em fios diferentes e eles estão ligados em curto-circuito. Então, a associação equivalente do ponto A até o ponto B, então esses dois resistores não vão interferir em nada. Só vai entrar na jogada o resistor 3 ohm e de 6 ohm. Que tipo de associação estão os resistores 3 e 6? Faço uma pergunta para vocês, pessoal. Aqui, ó, o 3 e o 6, eles estão ligados no mesmo fio? Não, em fios diferentes. Se eles estão ligados em fios diferentes, a associação é em paralelo. Então, a gente vai usar agora produto pela soma. Ó, produto pela soma. Fazendo o produto pela soma, substituindo, né? Vou ter 3 vezes 6, que vai dar 18, e 3 mais 6, que vai dar 9. 18 divididos por 9, 2 ohms. Em relação à figura abaixo, calcule a resistência equivalente em ohms
entre os pontos A e B. Então, entre A e B. Que tipo de associação estão os resistores 12 e 15? 12 e 15 estão aqui, ó. Eles estão ligados em série. E que tipo de associação estão os resistores 21 e 6? Que são esses aqui, ó, 21 e 6. Eles estão ligados também em série. Então, eu vou somar agora 12 com mais 15 vai dar 27. Ó, 12 com mais 15 27 ohm. E agora 21 com 6 vou somar, que vai dar também 27 ohm. Então, o circuito fica dessa forma. Agora, a pergunta que eu faço: que tipo de associação estão os resistores 27, 27 e 27? São esses aqui, ó. 27, 27 e 27. Eles estão ligados em paralelos. Por quê? Por quê? Por quê? Eles estão ligados em fios diferentes. Então, vamos calcular a resistência equivalente desses 3 resistores de 27. Então, R por N. Lembrando, quando que eu utilizo essa equação? Quando a ligação é em paralelo e quando os resistores têm o mesmo valor. Então, R vai ser 27 e N é a quantidade. Ó, 1, 2 e 3, 3 vezes o resistor de 27. 27 divididos por 3 vai dar 9. 9 ohms. Então, agora, a associação do ponto A até o ponto B vai ficar desta forma. Agora, que tipo de associação estão os resistores 49? Eles estão ligados em série. Então, para calcular a resistência equivalente entre os pontos A e B é só somar R1 mais R2, que vai dar 49.
A imagem abaixo ilustra a associação de resistores em um circuito misto, considerando que todos os resistores possuem a mesma resistência elétrica R. A resistência equivalente da associação é igual a... Então, vamos lá. Primeiramente, esses dois resistores aqui, ó, eles estão ligados em paralelo. Então, para calcular a resistência desses dois resistores, é R dividido por N, onde R vai ser R mesmo e N vai ser 2. Por quê? 1, 2. Então, no lugar disso daqui, eu vou colocar uma outra resistência aqui, equivalente, que é R dividido por 2. Então, está aqui. Agora, como que estão ligados esses dois resistores aqui, ó? Aqui é R, ó. Aqui é R também. R e R divididos por 2, eles estão ligados em série. Então, somando, substituindo, então, ó, resistência equivalente em série, S de série, vai ser R1 mais R2. R mais R divididos por 2. R mais 2R mais R dividido por 2 vai ser o quê? Ó, tem 1R mais meio R. 1R com mais meio R. 1,5 R. Então, no lugar desses dois aqui, vou colocar 1,5 R. Agora, como que estão ligados esses dois resistores aqui, ó? Em relação ao ponto A ao ponto B. Estão em paralelos, eles estão em fios diferentes. Então, para calcular a resistência equivalente, produto pela soma. Substituindo, lembrando que aqui é R, aqui é 1,5 R. R vezes 1,5 R, R mais 1,5 R. Aqui vai dar 2 R's e meio embaixo. Em cima vai ficar 1,5 R ao quadrado. Como tem R embaixo e R em cima, agora, note, vamos ver as alternativas. Tem esse formato? Pode ser a A? Não. A B? Também não. Então, pode ser a C ou a D. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos dividir esse valor e esse valor por 0,5. Tanto em cima, tanto embaixo.
0,1,5. 1,5 dividido por 0,5 vai dar 3. 2,5 dividido por 0,5 vai dar 5. Então, a alternativa correta, 3/5 de R. Alternativa C. No trecho do circuito acima, a DDP entre os pontos A e B é 27 volts. A intensidade de corrente elétrica que passa pelo resistor de 6 ohm é... Então, vamos lá. Vamos calcular a resistência equivalente dessa associação do ponto A até o ponto B. Esses dois resistores aqui, eles estão ligados em paralelo. Por quê? Eles estão em fios diferentes. Então, produto pela soma. Substituindo, 3 vezes 6, 18. 3 com mais 6, 9. A gente já fez essa conta aqui, agora há pouco, hein? 18 divididos por 9, 2. Então, tá aqui o 2. Como que estão ligados? Esse 2 com esse 4, eles estão ligados em paralelo. Então, é só somar. Então, em paralelo, não. Eles estão em série, né? É só somar. 2R com mais 4R. Aqui, ó. É 4. Tá? Errei aqui, hein? Aqui é um erro meu. 2 com mais 4, 6 ohm. Então, a resistência equivalente é de 6 ohm. Nós sabemos que o ponto A e o ponto B é de 27 volts. Então, com isso, a gente vai calcular a corrente total do circuito. Através dessa relação aqui. Nossa velha conhecida. O U é 27, resistência equivalente é 6, e o I a gente quer saber. O 6 está multiplicando, passa dividindo. 27 dividido por 6, 4,5 amperes. Cuidado, pessoal! Ó, não é alternativa A. Por quê? O exercício está pedindo a intensidade de corrente que passa pelo resistor de 6 ohm. Isso aqui é a corrente total. Então, ó, a corrente total está chegando 4,5 aqui, ó, corrente total.
Vocês concordam que parte vai dessa corrente 4,5 vai subir e a outra parte vai descer? E quando chegar neste ponto, vai retornar para 4,5 também? Vai acontecer isso. Então, agora, eu vou pegar essa relação, porque nós sabemos, o ponto A até o ponto B, a tensão é de 27. A gente vai calcular quanto de 27 fica em cima desse resistor de 4 ohm. O U, a gente quer saber, o R é 4. A corrente é 4,5 amperes. Substituindo, 4 vezes 4,5 vai dar 18, né? 18 volts. Então, pessoal, do ponto A até o ponto B, tem 27 volts. Desses 27, 18 fica aqui em cima. O restante vai ficar na associação em paralelo, que é 9. Lembrando que na associação em paralelo, o que é constante mesmo? É constante a tensão. Então, isso quer dizer o quê? Que vai ficar 9 volts aqui em cima no resistor de 6 e também 9 volts no resistor de 3 ohm. Então, aqui nós sabemos que vale 9. O R, eu vou pegar o 6 e nós vamos calcular o I, a corrente que passa em cima do resistor de resistência 6 ohm. O 6 está multiplicando, passa dividindo. E se eu dividir 9 por 6, vai dar 1,5. Ou eu posso pensar da seguinte maneira. Que número que eu tenho que substituir aqui no lugar do I multiplicado por 6, que vai dar 9? 1,5 amperes. Tá? Então, essa é a corrente que passa em cima do resistor de 6 ohm. Então, pessoal, não se esqueça aí, tem um exercício resolvido lá no meu canal. Quem quiser pode dar uma olhada, tá? Tem mais exercício resolvido, não necessariamente desta aula, tá bom? Então, boa noite, até a próxima aula. Tchau, tchau.